Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Podcast Max, podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre controle de pragas em indústrias, recebendo um convidado especial, que é o João Bosco Filho, da Focus Serviços Ambientais. E para conduzir esse bate-papo comigo, estou recebendo também o nosso gerente geral, Marcos Takiak. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Letícia, e você? Tudo certo. Então tá bom, hoje a gente está recebendo aqui o Bosquinho, João Bosco, filho aí da Focus. Uma honra receber você, Bosco. Olá, tudo bem, Marcos? Tudo bem, Letícia? É um prazer imenso, tá? A gente que agradece o convite. Bosquinho, né? É o vulgo Bosquinho, né? Como dizem, Vamos né? no Bosquinho, então? Bom, Vamos Bosquinho. embora. Bom, a gente vai começar o episódio de hoje com uma introdução. E eu queria que você conversasse, que você destacasse para a gente as principais pragas nesse cenário aí de indústria, né? Que a gente sabe, principalmente da parte de alimentícia, de rações, né? Que você comentou com a gente antes de iniciar o programa. Quais são as pragas mais comuns? Bem, controle de pragas no ramo industrial, ele é um pouco diferente, é um pouco complexo, tá? Eu costumo dizer que tratar controle de pragas da área industrial se resume praticamente em três pontos, três tipos. Primeiro, uma inspeção, uma ação preventiva e monitoramento e documentação. A gente está acostumado com aquela ideia de você chega na casa de um determinado cliente, faz a inspeção, define o método de trabalho e depois você coloca a mão na massa, né? Como diz, faz a aplicação. E na indústria é um pouquinho diferente, certo? Então, assim, no cenário industrial, principalmente essa indústria, né, esse segundo setor da economia, né, que é o ramo industrial, ele geralmente, as pragas principais são quatro, são cinco, vou dizer cinco, né? É a famosa barata, né? Roedores. Isso entra também mosca, também é uma praga também de bastante incidência. Temos também aí aves, tá? Eu gosto de falar aves também. Praga de grãos é uma outra espécie também que é bastante desafiadora no ramo industrial, tá? Então a gente falou de barata, falou de roedores, mosca, aves e praga de grãos armazenados. Uhum. Perfeito. Perfeito não, né, Bosquinho? A gente fala perfeito de entendido, mas não tá nada perfeito, né? E aí eu queria aproveitar o gancho aí, porque você disse que, assim, realmente não é só você chegar lá e fazer uma inspeção, definir os produtos e colocar a mão na massa, né? Tem todos fatores por trás disso, né, envolvidos, que tem também o papel do cliente de tomar ações, né, de prevenção. E eu queria, Bosquinho, aproveitando aí, você que está no segmento, que você falasse para a gente as principais falhas cometidas, seja de outras empresas que, assim, que em roda de conversa sempre se escuta falar, né, e também vindas dos próprios clientes, né? Eu queria que você falasse para a gente essas principais falhas aí. A principal falha, né, que infelizmente ainda ela é grande no mercado, é aquela falha de qualificação técnica, tá? Assim, a gente sabe que hoje os fornecedores vêm fazendo um forte trabalho referente a isso, né, como a gente comentado anteriormente aqui, antes de iniciar o podcast, mas ainda existe muita falha ainda nesse quesito da qualificação técnica. Aí, entre qualificação técnica, eu entro também em conhecimento de causa. Aí você pergunta, por que conhecimento de causa? Porque para você atuar no ramo industrial hoje, o conhecimento de causa também é um dos pontos chaves. Porque você precisa fazer uma inspeção, fazendo uma avaliação estrutural, visitando os locais de maior incidência. Por que isso? Porque você não, uma indústria, boa parte, roda 24 horas. Então, surge a questão aí, como é que você vai determinar um intervalo de segurança para fazer uma aplicação? Então, muitas vezes, a gente precisa mapear todo o local, criar um monitoramento. Esse monitoramento precisa ser documentado e se atuar em pontos estratégicos. Então, esse é um ponto fundamental. É um desafio muito Então, grande, né? Desculpa, Bosco, isso. pode Então, falar. se perguntarem para mim qual é a principal falha, para mim é conhecimento de causa.
Então, conhecimento de causa, ele é adquirido. Ou você cria habilidade para isso, você estuda, se intera, ou você tem experiência, vai criando de acordo com a rotina, né? Uhum. Bosquinho, existe hoje alguma capacitação específica para a área industrial? É lógico que a gente sabe que o controle de pragas cada vez mais vem avançando aí em termos de tecnologia, de capacitação, mas existe algum específico? Bem, tem o NR31, que é o básico, né? E hoje o NR31, para alguns aqui, já está em 3.0 aí, que você vai falando mais de legislação, em alguns procedimentos. E fora isso, acho que é fundamental para atuar de uma forma bem mais eficiente, mais preparada na área industrial, é você fazer um treinamento para um curso, né, voltado para BPF e o APPCC. Acho que são formas aí de você melhor atuar em área industrial. Uhum, perfeito. Interessante, Bosco. E assim, uma das coisas que me chamou muita atenção foram os 5 tipos de pragas mais incidentes, né, nas indústrias, e aí é um desafio muito grande, porque você tem as baratas, que são insetos rasteiros, você tem moscas, que são insetos alados, né? Você tem aves, que não são nem insetos, você tem roedores, para todo lado, agora a gente tem roedor embaixo, roedor em cima. E você tem as pragas de grãos ou de alimentos armazenados. Então é um desafio muito grande, né? Então, e assim, faz todo sentido, porque é, todas essas pragas elas podem ser fonte de contaminação alimentar, né? Então a segurança ela é muito criteriosa. E aí, realmente, para você atuar, na minha visão, depois você confirma, Bosquinho, é assim, para você atuar nesse ramo, você tem que saber lidar com essas pragas todas. Porque senão, o que que vai acontecer? Você vai ter duas empresas dentro daquela indústria fazendo serviço. Porque se eu não sei fazer controle, por exemplo, de aves, pombos, na maioria das vezes, ou pardais, como é que você vai fazer? Tem gente até que tem que tomar conta de urubu, né? Você imagina. Então, assim, a gente tem esses desafios. Então, Bosco, fala um pouquinho pra gente desse desafio também de trabalhar com tantas pragas diferentes e como é importante também a gente conhecer bem aqueles pontos, os 4 As, né? Que são determinantes aí no sucesso das empresas, né? É verdade. É como você bem falou, Marcos, assim, são várias pragas em todo lugar, você está embaixo, está em cima, está dentro da mercadoria. Então, é um cenário totalmente desafiador. Então, para isso, exige uma preparação técnica boa e uma retaguarda boa. Então, você precisa ter um responsável técnico bom, você precisa ter profissionais com uma supervisão boa, certo? E para poder atuar da melhor forma possível. Então, a gente tem a questão da barata, né? Assim, ele é um ser altamente circulador de contaminação, então é um ser que come de tudo, certo? Fica em locais totalmente difícil de acesso. Então, aí você pega uma indústria que é um mundo do tamanho, então você começa a analisar a dificuldade aí, quando você não entende um pouquinho da biologia dela. Porque você imagina chegando numa indústria, um mundo daquele, uma área altamente grande, e você está procurando frestinha lá, frestinha aqui, e para tentar controlar essa atividade. Então, por isso que a gente, como mencionou anteriormente, a inspeção e definição de locais é bastante importante para ser mais preciso na atuação, porque senão você vai perder tempo, certo? Então, aí você entra depois na questão de roedores. Roedores, para mim, é o número 1 de todos, tá? Assim, todas categorias de indústria, roedor é em primeiro lugar. Tá? Tanto daquele setor da economia primária, que é aquela questão da agricultura, a extração, a indústria normal, o segundo setor, e o terceiro também, que é um ramo de prestação de serviços, entre outros. Então, assim, roedor é o calo número 1 de todo o segmento, né? Para você ter ideia, o roedor chega, se a gente fazer uma baliza aí, uma conta rápida, um roedor, uma ratazana aí, uma média de 300 quilos aí, 300 quilos não, desculpa, 300 gramas, então chega a consumir 7% do seu corpo, então a gente está falando aí de 21 gramas de alimento dia. Então, se considera isso aí uma infestação com 1.000 roedores aí durante um ano, a gente tem praticamente 7 toneladas de alimento aí estragado. Então, a gente está falando de um animal, né? Onde está prejuízo à saúde, prejuízo econômico é o principal. Né? A gente tem a saúde econômica atrelado aí,
o prejuízo é grande, né? Principalmente com o ramo industrial, porque danifica equipamento elétrico, às vezes atrapalha a produção. Então, é bastante. O roedor, para mim, é o calo número um num ramo industrial, e não é uma atividade que todo mundo consegue resolver, não, tá? Assim, nível de produção rápida, difíceis de acesso, aí a gente conta com algumas falhas da própria estrutura, né, do cliente. Então, assim, se perguntarem para mim, busco qual é o número um de praga, mais com dificuldade na ramo industrial, isso de todos os ramos industriais, para mim, se chama roedor, tá? E como o Marcos falou aí, vamos a gente falar sobre a questão dos 4 A's, é o básico, né? Que a gente tem a questão do alimento, da água, do acesso, do abrigo. Então, por isso que hoje, a gente tem um decreto 326, né, do Ministério da Saúde, onde obriga e enfatiza, né, a higienização, principalmente no ramo industrial, no ramo alimentício em geral, né, mas principalmente industrial, que a gente tem alguns RDC 216 e a 375, se eu não me engano, que também cria procedimentos para cada vez mais a questão da higienização ser fundamental. Porque eu costumo dizer que pragas são indicadores de higiene. E por que no ramo industrial é importante você saber disso? Porque quando a gente monitora, o monitoramento vai lhe dar meios, tá? E vai dar orientações para onde você atuar. Vamos dar um exemplo, né? Eu não sei se vocês têm ciência, hoje a prática, quando a gente faz monitoramento de armadilha luminosa, hoje a prática hoje é contar a quantidade, contar quais são as espécies que tem, porque dali cria uma orientação para você melhor atuar. Por exemplo, a gente tem aquelas mosquinhas de banheiro, aquela piscicola. Então, se você vê que pegou na armadilha, então indica, é um problema de higiene. Então, a gente vai atuar em ralo, canaletas, e entre outros detalhes. Não, você vai estar perdido, aplicando produto tudo que é canto, porque você não tem um mínimo de conhecimento técnico para poder atuar numa área industrial, entendeu? Perfeito, Bosquinho. Bom, você citou aí o caso, né, dos roedores, que é o número um em transtornos aí. Eu queria que você comentasse com a gente, né, se você já se deparou aí com uma situação bem complicada de incidência aí de roedores e como que vocês conseguiram solucionar, né, caso tenha esse case de sucesso aí, o Bosquinho. Bem, o primeiro desafio de roedor, antigamente usava-se muito aquelas iscas manipuladas, né? Então, pegava sardinha, pegava, entre outras, fuba, ou tá fazendo aquelas isca manipulada, né? Que hoje é proibido, né? Sempre foi, na verdade, mas hoje existe uma determinação legal, principalmente aqui em Pernambuco, da Agro, né? Onde ela proíbe, na portaria dela, portaria 19 e a portaria 31, fala sobre essa proibição do uso da isca manipulada. Então, e hoje, né, os fornecedores aí vêm, principalmente a indústria, vêm fornecendo, né, as iscas frescas, né, para poder a gente atuar. Então, hoje a gente ganhou também bastante com esse tipo de raticida, né? Então, assim, o primeiro desafio básico, né, é a gente fazer a inspeção, tá? Identificar quais são as espécies atuantes, tá? Às vezes, durante o dia, você consegue atuar, mas a maioria das vezes é à noite. Eu acho que à noite é bem legal, assim, porque questão do hábito do roedor. Então, um grande desafio que a gente teve uma vez foi justamente a gente pegar, primeiro, né, chamar o cliente para ele ir para isolar uma área, tá? Porque a isca a gente precisava fazer remoção 24 horas depois, então a gente precisava ter uma intensificação maior nos roedores aí e depois fazer remoção, porque não é legal num cliente tá o rato aparecendo morto. Às vezes ele, principalmente rato telhado, né, que circula às vezes em fios, e às vezes tem situação de próprio cair no chão, cair em cima de um maquinário e gerar uma contaminação aí, às vezes até por falta de cuidado do próprio departamento de qualidade, departamento produtivo, não ter o próprio zelo e verificar se o rato não acabar entrando na linha de produção. Aconteceu até um fato concreto aqui, numa fábrica de pipoca, aqui no estado, basicamente sobre isso. Fizeram uma atuação, tá? Enfatizo, não foi a gente, tá? Foi a notícia que saiu aí nos jornais. Então, o rato
passando no circuito do fio, na linha de vida, na verdade, num galpão, o rato envenenado caiu em cima da caldeira da pipoqueira, e acabou Nossa. sendo processado junto aí com a pipoca aí. É pipoca premium, pipoca especial? Credo. É, essa aí, esse com tempero chinês, como dizem, né? Que come de tudo. Nossa, mas Então, que assim, esse é o coisa. grande desafio. Esse é o grande desafio. Então, esse cuidado a gente precisa ter, esse zelo, porque, assim, a praga, ela pode morrer em qualquer lugar. Então, a gente eliminando fontes de alimento, eliminando algumas fontes de água, então isso ajuda, de certa forma, a você tirar a praga de dentro do local. Uhum. Então, a gente tem aquela situação do anticoagulante que geralmente o rato vai procurar água para poder se hidratar. Então, aí se você não manter um controle mais rígido aí na limpeza, principalmente aí onde entra o papel da indústria e do pessoal da manutenção da indústria, né, aí onde é importante aquela integração que a gente precisa ser feita. Por isso que a gente hoje, quando atua em indústria, o primeiro passo, a gente tenta trabalhar com conscientização, mostrar o porquê a gente está lá, né? E muitos criticam, assim, pô, vou ouvir falar sobre praga, mas é uma coisa tão interativa que muitos acabam gostando porque você vivencia isso dentro de casa. Você tem um problema em casa, você conhece alguém que tem um problema. Então, às vezes, acaba sendo um treinamento, né, um bate-papo, bem assim, descontraído, porque o pessoal se intera bastante. Quantas vezes a gente foi surpreendido de o pessoal, pô, eu pensava que ia ser chato, mas pô, foi tão legal, porque eu tenho esse problema em casa, não sabia por que era que eu resolvia dessa forma, que existia veneno para isso, né? Porque a gente tem aquele velho conceito que não existe veneno para escorpião, é bastante complexo, né? Isso é muito bacana, Bosquinho, que você falou, né, da importância da integração para que todos estejam em sintonia, né, tanto o cliente como o prestador de serviço, né, no caso, a controladora de pragas, e mais ainda, porque assim, a gente sabe que a questão cultural, né, Marcos, ainda é um pouco difícil, né, a conscientização das pessoas, mas a gente está aí para isso, né, e um bacana que você relatou, né, Bosquinho, que existe essa identificação, e a partir do momento que a pessoa se identifica, né, com o problema, ela toma consciência e resolve de uma maneira muito mais efetiva, né? Com certeza. Eu fiquei curioso você falou que as pragas, né, elas podem ser, digamos assim, uma evidência de falta de, digamos, de higiene, né? Fala um pouquinho pra gente, Bosco, eu acho que não tá muito dentro do métier, mas agora eu fiquei curioso. A sanitização, ela é realizada nesses ambientes? É, Como que está a sanitização nas indústrias? De que forma que as empresas podem atuar? De que forma que a gente pode evoluir nesse tipo de serviço? Marcos, essa é uma pergunta até interessante, porque assim, quando a gente veio desse cenário da pandemia, a gente pensou, né, que o serviço de sanitização, que antigamente já era praticado pelas partes industriais, já se pratica um serviço de sanitização. A gente viu que as empresas controladoras de pragas iam ganhar mais corpo com isso, tá? Mas, infelizmente, no Brasil, as coisas é tudo moda, né? Assim, a moda passa, então ninguém quer saber mais. Pouquíssimas, assim, são exceções que ainda se mantém esse tipo de atividade. A sanitização na indústria, ela já acontece, tá? Principalmente em aplicações em áreas nas linhas de produções, para evitar salmonela, Escherichia coli, assim, são algumas principais, assim, doenças, né, que podem danificar o produto e principalmente a questão da qualidade para o consumidor final. Então, hoje em dia já é praticado, principalmente a aplicação da sanitização nas linhas de produções, tá? Mas isso aí é praticado pelo próprio setor de qualidade das indústrias, né? Porque, infelizmente, as empresas de controle de pragas não são preparadas para isso, tá? Para atuar, e também por questão de moda, aquela moda que passou, a gente não se aproveitou desse cenário para poder tornar uma atividade rotineira, né? Mas, na sua opinião, seria viável, economicamente e comercialmente falando, para as empresas? Acho que seria viável, porque assim é um serviço que tem um custo baixo, tá? E faz parte do processo
de higienização. Então, você está atuando, eliminar a praga, né, os seres que translocam, né, os patógenos para dentro, você eliminar e depois você atua com a sanitização. Então, eu poderia dizer que a gente está fazendo o famoso pente fino. Ajuda com o pessoal que faz a parte da limpeza de varrições da indústria, a gente com o controle de pragas e também a sanitização para dar aquela finalizada e entregar algum ambiente saudável, né, como a gente costuma dizer aqui. Legal. Bosquinho, a gente falou aí um pouquinho sobre as principais falhas, sobre alguns procedimentos que fazem parte do controle dessas 5 pragas, né? E você também falou a respeito da importância da capacitação, dos regimentos aí que estão envolvidos, das RDCs. Mas eu queria, Bosquinho, que você falasse um pouquinho para a gente agora do sucesso realmente, né, na atuação desse setor das indústrias. Como que vocês conseguiram, né? Como que vocês entraram nesse ramo mesmo, nesse segmento de indústrias, né? E o que é preciso para alcançar, né, o sucesso? Aí dando dicas para outras controladoras de pragas aí que querem atuar no segmento, né, em outras localidades. Entendi. Bem, o primeiro de tudo é qualificação técnica, né? Assim, a empresa ela é composta por pessoas. Então, assim, quanto mais você tem pessoas preparadas, melhor você tem uma retaguarda para poder atuar na área industrial. Porque, como eu falei no início, exige às vezes muito mais da empresa em si do que o próprio técnico está na ponta, certo? Então, acho que o primeiro passo é ter uma qualificação técnica boa, tá? Ter uma retaguarda boa, então você ter uma supervisão preparada, um responsável técnico preparado, certo? Para poder atuar. Então, acho que é o primeiro passo, tá? Porque para você se vender para os grandes, você tem que atuar como um. Então, não adianta você estar lá batendo na porta e você não tem estrutura para atender. Isso é legal, né, Bosque? E assim, uma das coisas que eu vejo muitas empresas comentarem é a questão de preço, né? Porque as indústrias, obviamente, elas reconhecem que elas têm um problema ali, elas precisam ter soluções para isso, mas por outro lado, elas acabam pressionando muitas vezes por preços baixos, né? Como lidar com essa situação? Como transformar, de repente, esse problema numa oportunidade? Como ter, assim, bons fechamentos de contratos? Assim, qual a tua opinião em relação a essa questão de preço, valor? Esse negócio de preço ainda é uma coisa que, infelizmente, está no DNA, infelizmente, é buscar sempre o menor preço. Isso aí eu até comentando em reuniões aqui internas, que trazendo isso um pouquinho para o ramo público confunde, às vezes, menor preço com o melhor preço. Se você for pegar a legislação, ela fala em melhor preço. A lei de licitação fala em melhor preço, não é menor preço. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, entrou na consciência das pessoas achar que o melhor preço é o menor. Então, no ramo industrial, uma conta que a gente não faz é o tempo é o tempo das pessoas, tá? Porque às vezes não é nem o produto que você usa. Porque hoje a conta básica que a gente mais faz para poder fechar um serviço é a conta de produto. Ah, o produto custa 100, eu vou gastar 100 ml, vai ser 10, então dá para cobrar 90. Então, a conta que a turma faz é essa. Então, no ramo industrial, se você fizer essa conta, você vai perder dinheiro. Você não vai conseguir entregar o que precisa. No ramo industrial, a conta que você tem que fazer é os profissionais que você tem. Eu tenho um biólogo para lhe atender, ou um agrônomo, ou responsável técnico da empresa. Eu tenho uma supervisão que tem um determinado cargo, que tem experiência na área. Então, você precisa vender as pessoas que estão na empresa. Acho que é o primeiro passo para você ter o melhor preço, cobrar melhor no ramo industrial. Tá? E, de fato, ter um técnico que tem um perfil adequado. Porque, assim, hoje, se a gente for fazer uma analogia, trazendo um pouquinho para meio a área de recursos humanos, 90% das pessoas saem por mau comportamento. Assim, o comportamento profissional, acho que é uma coisa principal aí também para você atuar na área industrial. Quantas vezes a gente perdeu o cliente por menor preço, mas dá 6 meses ou até um ano depois retornam, certo? Porque eles sabem da segurança que a gente passa, né? Acho que
é uma coisa fundamental, porque quando você tem a qualificação técnica, você tem a segurança e a firmeza. Então, você tem segurança e a firmeza para atuar na área, você tem credibilidade, o cliente tem confiança em você, então isso acaba tornando um trabalho em conjunto bastante produtivo. Interessante, Bosco. E é isso mesmo, né? Assim, a gente tem que saber explorar bem, né? Quais são os problemas que esse cliente tem. E como você falou, uma das principais, assim, ferramentas que a gente tem é passar confiança para o cliente, né? E aí você passa a confiança através justamente da estrutura que você tem para prestar um bom serviço. Então, um responsável técnico, um supervisor, operadores, uma equipe, porque assim também é muito comum, às vezes a gente vê empresas muito pequenas, não é que elas não são boas, mas como que ela vai conseguir atender uma indústria? Porque a indústria ela deve ter chamados, às vezes, de urgência, uma situação ali específica do dia a dia, e você tem que dispor de um profissional para ir até lá, muitas vezes, né? E se você não tem capacidade operacional, além de capacidade técnica e tudo mais, você não consegue, né, digamos assim, prestar um serviço adequado. É bem legal isso aí, Bosco, que realmente é uma dica muito boa. As indústrias hoje, elas passam por certificações, né? Passam por auditorias. Então, assim, você precisa ter respaldo documental e monitoramento para poder atuar. Então, ou seja, não é desmerecendo ninguém, mas boa parte dos donos de empresas foram operadores. Mas antigamente, os detetizadores aí, né, como eram titulados, os detetizadores só determinavam o produto que aplicar, fazia suas misturas e aplicava. Hoje em dia não, o conceito hoje é outro. Hoje em dia é menos veneno. Né? Então, que as indústrias hoje, né, principalmente fornecedores aí de produtos domo sanitário, estão investindo em mais segurança, produtos com menor toxicidade possível, menor custo de dose possível. Então, hoje a ideia é menos veneno. Então, para isso, fazer essa atividade que é ela tornar ela tangível, você precisa documentar. Então, precisa de um relatório de tendências, relatórios estatísticos, saber se aquele porta-isca ali teve consumo ou não, às vezes justificar o porquê, porque a isca mofa. Então, assim, são esses monitoramentos, ele lhe dá ferramentas de melhor atuar. Porque, assim, atuar em controle de pragas é inteligência, não é esforço físico, tá? E hoje, o conceito das indústrias, principalmente no mundo competitivo que a gente tem, onde os profissionais hoje são multitarefas, faz um pouco de tudo. Então, hoje ele quer receber das empresas algo que ele possa gerenciar. Porque como é que eles vão cobrar das empresas controle de prazo se ele não tem gerência sobre o assunto? Então, como é que essa gerência se torna possível? É mandando um relatório estatístico, um relatório de tendência, um relatório de não conformidade, um relatório estrutural. Então, isso são alguns pontos, né? Por isso que quando eu falo aí quais são os principais fundamentos para atuar na área indústria, que é a inspeção, ação preventiva e monitoramento e documentação. Esses são as palavras-chave aí para poder melhor atuar na área industrial. Legal. Marcos, tem mais alguma pergunta? Não, no momento não, Bosco. Acho que foi bem bacana. Você esclareceu aí os pontos principais, né, para atuação nas indústrias. Algumas coisas interessantes, assim, gostei bastante. Da minha parte tá ok, Letícia. Da minha também. Bosquinho, queria agradecer aí a sua presença, viu? E dizer que as portas estão sempre abertas, que você volte mais vezes para bater papos bacana com a gente. Com certeza. Eu estou bastante lisonjeado pelo convite. Espero ter contribuído com alguma coisa. Assim, é um assunto que, se a gente for parar para conversar, ele passa o dia, porque o ramo industrial é um ramo legal, assim, para quem gosta de trabalho, tá? Principalmente faz com que a gente saia da cadeira um pouquinho e vá em campo, vá atrás de tentar resolver o problema dos clientes, principalmente porque toda indústria repercute de forma tanto positivamente se você atua bem. Então, graças a Deus, hoje a gente tem indicações de indústria, né? E também, se você não atuar de uma forma bem cautelosa, pode repercutir negativamente. Então, o ramo de indústria é um ramo bom, mas exige que você regace as mangas, saia um pouquinho aqui de trás do escritório e vá para campo. Com Legal. certeza. Marcos, obrigada mais uma vez. Obrigado, Letícia. Obrigado, Bosco.
Eu Bosco, João agradeço o Bosco, convite mais uma Bosquinho. vez. Tchau, gente. Até a próxima.